Maremma é uma vasta região litorânea que começa na província de Livorno, em Toscana, e continua ao sul até chegar a Lácio. A Maremma mais conhecida é aquela da província de Grosseto, ou seja, a Maremma grossetana na Toscana do Sul. O termo Maremma provavelmente deriva de pântano, tanto é que essa região litorânea, baixa em relação ao território que a circunda, antigamente era conhecida pelos seus pântanos inacessíveis, aonde as inundações dos rios criavam esses brejos e aonde a presença da malária havia transformado a região fatal por tantos séculos. No século 900, na época fascista, a Maremma foi totalmente recuperada e a malária, enfim, erradicada. O Parque Natural da Maremma é uma das metas mais interessantes desta região. Estende-se no litoral, iniciando da Principina Mare e termina na rocha de Talamone, uma pequena cidadezinha famosa pela sua fortaleza do século XIII e pelo desembarque de Garibaldi durante a expedição de Mille. É um parque caracterizado pelas cadeias montanhosas da Utiliina, coberta pela típica vegetação mediterrânea. O rio Ombrone flui em correspondência ao parque e dá origem a pântanos quase sempre cobertos de exuberantes pinhos, deixados no seu estado selvagem. Outras zonas planas são cobertas por gramados, onde os bútteri, criadores de gado da região, criam também cavalos e vacas maremanes, raça típica da zona. É possível fazer excursões a pé pelas montanhas entre os pinhais e percorrer em bicicleta pistas cicláveis que chegam até o mar. A costa se apresenta rochosa e arenosa, onde é presente uma praia não contaminada, extensa por muitos quilômetros. Para chegar à praia de carro, é possível deixar o carro no estacionamento com um número limitado a pagamento. Ao sul do parque encontramos o Monte Argentário, uma espécie de ilha ligada ao continente através de um caminho de terra chamado Tombolo, que dá origem às lagunas de Orbetello. Acima de tudo, na Maremma grossetana e livornese se encontram muitas áreas arqueológicas de assentamentos etruscos romanos do século IX a.C. Recordamos a cidade romana de Cosa, situada na montanha ao início do Tombolo da Fenilha Argentário. E também Vetulônia, Roselle e Populônia, com a sua necrópole já na Maremma livornese, em província de Livorno, onde encontramos túmulos bem conservados da época etrusca.
No que diz respeito ao invés na época medieval no litoral, citamos o magnífico centro histórico fortificado de Castiglione della Pescaia, um centro movimentado com a presença do porto turístico e os pescadores. E ao longo do mar, muitas estruturas balneárias, restaurantes, hotéis e atrações para os jovens. Castiglione della Pescaia e Popolônia são próximos à Ilha d'Elba. Já falei sobre a Isola d'Elba no canal. Para assistir ao vídeo, clique no quadrado ao lado. Popolônia também conserva um maravilhoso burgo medieval e um castelo do século XV. Popolônia sempre foi objeto de devastação, roubos e conquistas pela parte dos povos bárbaros e dos piratas, que naquele tempo acabaram com a população da cidade, destruindo tudo o que encontravam pela frente. Indo mais para dentro, ao interno do continente, encontramos Massa Marítima, naquela época um centro muito ativo. A cidade chega ao máximo do seu esplendor em torno ao ano de 1300, quando teve um grande crescimento urbano que deu início à construção de diversas obras de valores. Ao sul dessa mesma província, quase ao limite com o Lácio, encontramos os burgos do tufo, denominados assim por terem sido construídos sobre montanhas de tufo e realizadas com o mesmo tipo de rocha: Sovana, Sorano e Pitigliano. O capricho e o respeito dos habitantes em cuidar de plantas e flores é um espetáculo a mais ao turista, trazendo cores ao estilo medieval. Por onde você caminha é fácil encontrar fontes de água natural prontas para acabar com a sua sede. Estes burgos são encantadores, pois apresentam a típica arquitetura medieval, caracterizada por ruazinhas estreitas e onde os espaços são valorizados e utilizados no melhor dos modos. Tufo é uma rocha vulcânica porosa de fácil manipulação,
e por isso, já naquela época etrusca romana, naquela zona, foram construídos túneis ao interno da montanha com vias de comunicação para a passagem de carroças feitas em madeira. Enfim, o maravilhoso burgo medieval fortificado de Capábio. A Maremma é uma região geotérmica, apresentando o Parque Geotérmico delle Biancane, situado ao norte da província de Grosseto, na cidade de Monterotondo Marítimo, e as termas de Satúrnia, famosas já na época romana. As cultivações típicas da zona são azeitonas para a produção do excelente azeite de oliva maremmano, e vinhetas para a produção do vinho. Para visitar a Maremma grossetana, é aconselhável permanecer ao menos 15 dias em qualquer agriturismo, ou seja, hotéis fazenda típicos da Toscana rural, recordando que, geralmente, o período mínimo pedido pelos hotéis rurais são de uma semana. O mês de junho e setembro são os mais aconselháveis por dois motivos: clima agradável e custo de baixa temporada, enquanto que julho e agosto o turismo é excessivo e os campos verdes sufocados pelo calor. Em relação a transporte, aconselho para quem vem de Roma alugar um carro, visto que nas pequenas cidadezinhas não existem trens e muitas vezes os ônibus são lotados e não muito cômodos. Com tanta beleza, não tem como não ser apaixonado pela região de Toscana, não é mesmo? Obrigada por assistirem. Não esqueçam de avaliar o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo.